Gente, esse conto, ele é tão maravilhoso, tão importante que a mulher conheça. Que fala de uma humana que se transforma em deusa, né? E o amor faz muito parte dessa história toda, né? É essencial para essa história, né? Então, como a Daisy falou, é linda, né, esse conto, porque a base da psique, desse mito Eros e Psique, é a base realmente da trajetória, da evolução da jornada feminina, né? A jornada da heroína, do feminino. E a gente vê essa evolução nessa transformação, né? Como a Dê falou, da mulher para a deusa, né? A evolução do humano para a deusa, né? E aqui a gente tem uma tríade importante, que a gente vai falar muito durante toda a análise do mito, e também entender que a base dessa jornada, isso a gente já coloca logo de cara, a gente vai ver assim como essencial. A base para essa evolução, que esse conto fala, que é a evolução da mulher, a evolução da mulher e do próprio feminino na mulher, né? A maturidade do feminino, vem a partir do amor. Então, quando a gente trabalha feminino, a base, o que sustenta, né, dentro de diversas características, dentro do que a gente vai a fundo, dentro de todas as possibilidades do prisma do feminino, de todos os arquétipos que tem, a base que a gente trabalha é amor, que a gente até chama de Afrodite, né, como amor base, a deusa do amor. É a base e ela é até a grande condutora aqui desse mito, né, que traz a jornada do feminino. Então sejam bem-vindos a essa jornada. Sente agora para acompanhar nossa heroína Psique, que traz a jornada da mulher que vira deusa. E como a gente sempre faz, a gente conta primeiro a parte do mito, a gente vai contar a história. Esse mito é o mito que está na obra de Apuleio, tá? Um conto de Apuleio, tá? E esse conto, né, dentro dessa obra, ele tem muitos detalhes, é um conto muito bonito. É muito fácil encontrar esse conto, tem muitos livros que falam sobre isso, e tem até o conto na íntegra, né? Quem quiser ler, leia, né? Mas o importante aqui é a gente vai falar o conto mais livremente, tá? Pegar as partes principais, só para avisar que a linguagem dele é mais clássica e tudo mais, a gente vai, para o nosso tempo aqui ser bem melhor aproveitado, nós vamos contar um pouquinho, a gente vai falando sobre o conto e vai falando partes, nós vamos fazer partes por partes, não vou contar o conto inteiro, o mito, né, todo aqui hoje, nós vamos fazendo partes por partes, vamos fazendo a análise, trazendo isso para o feminino, né, para o nosso estudo aqui, ok? Então vamos lá, vamos começando, né? Era uma vez. A gente gosta de começar com Era uma vez, para a gente se situar aqui. Um rei que tinha 3 filhas, tá? 3 lindas filhas, sendo que a terceira filha era a mais bela de todas das suas filhas. E ela era tão linda, que vinha homens de outros reinos, né, para conhecê-la, né, e adorá-la, porque começou um burburinho ali, falando, nossa, a mulher é maravilhosa, ela é linda, né, uma bela jovem, né, uma linda donzela, e começou a vir vários homens e pessoas para conhecê-la e adorá-la. O que aconteceu? Ela tinha uma beleza tão grande, que começou a ter um burburinho ali, né? Começou cada vez mais as pessoas a quererem ver que mulher bela era essa, ok? Tanto que até criaram-se uma lenda sobre ela, né? Falaram que ela foi nascida do orvalho, né? Ela era tão linda que era o orvalho que pousou na terra e deu a Psique. O nome dessa moça, linda e adorada, é Psique, tá? Acontece que ou as pessoas começaram a adorar tanto Psique, ficavam tão encantados com aquela sua beleza,
foi tão forte tudo isso que eles se esqueceram, pararam de adorar Afrodite. Ainda mais, não contentes em não adorar mais Afrodite, eles começaram a comparar e falar que Psique era ainda mais bela que Afrodite. E nós, conhecendo Afrodite, não gostou muito disso, né? Como? É uma afronta, né? Afronta, Comparar deusa. uma humana a uma deusa. A uma deusa. Como uma humana, né? Vai ser, né, comparada comigo? Não, pode não. E aí ela fica com muita raiva. Ela fala, não, aí ela vai querer se vingar, né? Porque a gente sabe que os deuses ali, o pessoal do Olimpo ali, não era fácil de se lidar, né? Então, o que acontece? A Afrodite fala assim, olha, pede pro seu filho. Filho, o filho de Afrodite é Eros, tá? Só um parênteses aqui, Eros é o conhecido como Cupido, para quem não conhece na mitologia. Existem muitas imagens do Cupido como aquele anjinho, né, que tira flechas, né? Mas a Eros é um homem, né? Se você pega no mito, em muitas imagens do mito, você vê como um homem com asas que atiram as flechas e ele faz as pessoas se apaixonarem, tá? Ele é filho de Psique, né? De Afrodite. De Afrodite, desculpa. Ai, gente, isso corta mesmo, tá? Ele é filho de Afrodite, tá? Eros é filho de Afrodite. E eles têm uma ligação muito forte, ok? E ela pede pro filho dele, pro filho dela, levar e falar assim, olha, faça essa moça se apaixonar por um monstro, né? Que ela perca, e ela perca a sua vida, né? Que ela sofra muito e morra por amar o monstro, né? Coisa boa, né? Uma pessoa doce. É uma mulher irada, né? Cuidado com uma mulher irada. Né? É uma deusa irada. Uma deusa irada, pior ainda. Aí, ok, ela dá essa ordem, o filho que ama muito a mãe, é muito conectado com a mãe, aceita, né? E vai cumprir sua missão. Em paralelo, né? A gente vai fazendo paralelo o mundo dos deuses e o mundo dos homens. O pai de Psique tá muito preocupado. Porque ele tem uma filha linda. Ele tem 3 filhas lindas. Só que as 2 primeiras já casaram, que são as mais velhas, casaram e foram morar nos reinos delas, né? Dentro com os maridos. E Psique não tinha. Ela era tão linda, que ninguém queria. Nenhum homem tinha coragem de desposá-la. Né? E o pai começou a ficar preocupado, né? E ele foi consultar um oráculo de Delfos, tá? E o oráculo fala para ele que Psique teria que ela ia se casar com um monstro. Teria um futuro terrível. Terrível com esse monstro. E aí ele teria que levá-la, né, até um penhasco para fazer o casamento. Seria um casamento no penhasco. Ela teria que estar pronta para casar com esse monstro. Esse monstro ia levá-la, ok? E tem um detalhe nessa história, gente, né? Naquela época, né, lá na Grécia, oráculo é lei. Se você decidiu consultar um oráculo, você vai ter que fazer o que o oráculo quer. Então as pessoas ficaram indignadas, ficaram, meu Deus, a Psique vai ter que casar com um monstro, vai perder a sua vida. E o pai abalado. Abaladíssimo, né? E Psique fala para Psique isso. Psique fala, ok, né? Primeiro ela fala assim, vocês, né, fizeram a ira dos deuses acontecer, né? Já mostrava a ira dos deuses ali, por isso que ela ia casar com um monstro. Mas eu me rendo o que eu tenho que fazer. Se essa é a vontade dos deuses, se essa é a minha sina, né? Se esse é o meu caminho, eu vou segui-lo. Eu me caso com esse monstro, né? Ela aceita. E aí ela se veste de noiva ao cortejo fúnebre, né? Há um cortejo de casamento que ao mesmo tempo é assimilado a um cortejo fúnebre, porque sabem que ela vai morrer ao casar com esse monstro, né? E ela, vestida de noiva, vai para cima desse penhasco
esperar o seu marido. Eles a deixam nesse penhasco e ela espera o seu marido. Voltando agora para o mundo dos deuses, tá fazendo paralelo, né? Agora a gente vai para a fofoca dos deuses, tá? Enquanto isso, no mundo dos deuses, estava tendo todo esse processo. Antes, enquanto o pai lá foi ver o oráculo, estava tudo acontecendo isso, Eros já começou a ir atrás para ver o que ele tinha que fazer, porque ele tinha lá o comando da mãe dele, né? E ele vai, enquanto o Psique está dormindo, né? Ele vai ver quem é essa tal de Psique, essa humana aí que tá desafiando minha mãe. Quem é essa daí, né? E ele olha ela dormindo. Quando ele olha ela dormindo, ele se assusta, vai para trás e se flecha sem querer uma das suas flechas e se apaixona pela Psique. Aí fica complicado, né? Porque aí ele tem que falar assim, bem, eu tenho que cumprir a vontade da minha mãe, tô apaixonado por ela, agora já foi ela é uma humana, e agora o que eu faço, né? Aí ele bola um plano, ok? E aí, por que acontece essa coisa lá do oráculo de Delfos? O oráculo de Delfos, quem é regente, quem comanda ali é Apolo, tá? E Apolo e Eros não se dão muito bem. Apolo não gosta do Eros, tem umas outras babadas aí de outros mitos, outras lendas que a gente não vai chegar nessa conclusão, mas eles não são muito chegados um no outro, tá? Eros era muito fanfarrão, digamos assim. Imagina, ele é muito moleque, Eros é muito moleque. Então o que acontece? Ele é aquele cara que gosta de fazer pegadinha e fazer umas pessoas se apaixonarem e meio que acaba com o casamento, ou constrói casamento, ou fica aquela coisa aquelas paixões. E ele era meio que o fanfarrão mesmo, né? Moleque. E Apolo não gostava dele. Não gostava dele, né? E via ele como alguém que não faria ninguém feliz, né? Não geraria felicidade, ele vê ele com um lado negativo. Então, quando o oráculo fala de verdade, ela vai casar para ele um monstro, que é Eros, né? Na visão, né, que o oráculo traz. E aí, o que Eros faz, né? Ela vai lá para o penhasco e ele pega, conversa com o vento, né? Que Sifus. O vento oeste, não lembrei o nome, gente. Muitos detalhes, tá? Céferos, né? E pede para ele levar, né, Psique para um local, né? Então ela é levada para um castelo, um lindo palácio, tudo dourado, maravilhoso, podendo ser servida por tudo que quiser ela tinha, só que ela não tinha contato com pessoas, mas tudo que ela quiser vinha para ela, tá? E ela ficou lá, o lugar era lindo, era um paraíso onde ela estava. E à noite, quando ela foi dormir, veio Eros. Só que estava tudo escuro, deitou com ela e falou, olha, eu sou seu marido, se apresentou, né? Sou seu marido, você vai viver aqui, você vai ter tudo que você quiser, né? Vai ser tratada como uma rainha, tá? Só que você não pode me ver. Ele não se apresentou para ela. Mas eu vou vir não se mostrou para ela, mas eu vou vir aqui todas as noites, né? E a gente vai ficar junto todas as noites, né? Mas não, você vai viver aqui como uma verdadeira rainha. Só que você não pode me ver. O acordo era esse, né? Diz que não tinha muita saída, não né? Não tem ninguém, né? Nesse palácio tem mãos invisíveis que vestem ela, banham, que servem ela, né? Há um banquete e tudo mais, mas ela não vê ninguém, né? Ela tá sempre sozinha. Sim. E aí ela pega e ok, né? Ela fala assim, tudo bem. E a gente faz o trato. E o que acontece? Ela começa, eles têm a consumação do casamento e começa a vida de Psique nesse palácio. Vou dar uma paradinha aqui, tá? Porque só nesse pontinho, só aqui na parte do casamento, a gente tem muita coisa sobre o feminino, tá bom? Então vamos começar a analisar lá do início. Vocês perceberam que teve três
três grandes personagens chaves que é importante nessa história, tá? Então nós vamos falar de Afrodite, nós falamos de Eros e nós estamos falando da nossa heroína Psique. Esse grande conto, o propósito central, quando a gente vai ver, que dá essa história, que faz realmente a coisa acontecer, é a própria conflito entre Afrodite e Psique, né? Porque se não fosse esse detalhe, nada teria acontecido. Vocês perceberam, né? Quando foi a raiva de Psique. O que acontece? Vamos começar desse início. Quem é Afrodite? Quem é Psique? Vamos entender por que esse conflito é tão importante e é um conflito que existe dentro da evolução da mulher, para começar a crescer como mulher, dentro da nossa jornada feminina natural de toda mulher. Afrodite representa a base do nosso feminino. Tá? É o nosso feminino ancestral. Quem conhece o mito de Afrodite, o mais conhecido, sabe que ela é filha de Cronos, tá? Ela é tirado dos testículos deles, né? É jogada no mar e com as ondas do mar, né? Depois de um tempo vem e gera-se Afrodite. Ela sai do mar e ela é fecundada pelo testículo, né? De Cronos com a espuma do mar. Olha, o símbolo dela, então, é muito forte. Cronos é o símbolo do tempo. Então, mostra que Afrodite, ela vem além do tempo, tá? Ela é algo que está além do tempo conhecido, antes do tempo conhecido. É algo muito ancestral, que a gente não tem condições de entender, mas existe ali, como uma energia latente. Quando ela vem para o mar, onde fecunda ela? No mar. O mar, ele tem duas representações muito fortes. A primeira representação do mar é o inconsciente. É algo que banha tudo, mas que parece que não tem início nem fim. E ele toma tudo. É o inconsciente, é algo que está muito profundo. O mar é profundo, né? Os mistérios do mar, a vida vem do mar. Então tem todo esse mistério que traz a energia de Afrodite, tá? Então ela é algo que está no inconsciente de todos, que é além do tempo, ela vem antes do próprio homem, antes do próprio conceito do existir humano, mas ela está ali, latente, né? Ela é uma força natural quase selvagem, né? Que a gente não consegue explicar. Ela é uma grande força geracional. Uma força instintiva. Exato. Essa é a força Afrodite, que ela constrói a base do feminino. Por que ela é base feminino? Porque ela também vem do mar. Água, a representação da água, o símbolo da água, é algo que traz o símbolo do feminino. Simboliza sempre o feminino. A taça, a água, né? São um elemento que dentro do nosso entendimento como símbolo, até que quando a gente fala desses símbolos, a gente fala de algo que não é nem lógico, é algo que está ali, né, dentro da nossa também inconsciente, que faz uma representação do feminino. E a água tem muitas características do feminino, sim, pela sua maleabilidade, fluidez, né? Toda esse fluxo é muito feminino, né? Então ela traz tudo, ela gera a vida, ela dá o alimento, né? Então tem todo é um dos elementos que fala de feminino, tá? Então essa característica já mostra que essa deusa está no inconsciente, só que ela é um vulcão, né? Ela é um feminino que ela não se adequa, ela é uma deusa. Ela, vamos dizer assim, ela está como sagrado feminino, ela está como assim, um feminino puro, que não está vivendo entre os homens. Ela está ali, geracional, criacional, né? Ela precisa ser o quê? Adorada.
não entendida, sabe-se que ela é quem gera tudo, é a grande mãe, a força feminina interna nossa, que a gente não entende, a gente simplesmente flui nela, ela existe por existir, é geracional, tá? É uma força maior, é a força feminina pura, ok? E quem é psique? Quem é psique na fila do pão? Depois de Afrodite, quem é psique? Que ousa ser adorada. Ela era tão linda que, como se diz, criou-se esse mito, né? Sobre a beleza dela, né? E nesse mito ela é uma água muito doce, muito sutil, né? Uma gota de orvalho, algo que se forma à noite, né? E essa gota de orvalho cai na terra, né? Ela não tá lá no campo do divino, né? Ela tá na base que terra. vem pra terra, né? Ele é uma gota d'água, né? A gota d'água quer dizer que de todo esse oceano, ela é uma gotinha. É uma gota. Ele é um ser humano perto de todo esse divino, vamos dizer assim, né? Que vem pra terra, ela é uma gota desse feminino, a gota até que assim, é retirada, uma parte da água, né? Mais delicada, mas ela não tem essa coisa, né? Ela não tem essa força de Afrodite. Tem uma delicadeza. Tem uma delicadeza, mas ela refresca a terra. Ela traz um frescor para a terra. É como se fosse realmente, a gente pensar na figura, pegar uma parte desse feminino puro ali e fazer encarnar na própria terra. Vamos dizer assim, é o feminino na mulher, encarnada, é uma parte, é o que a gente consegue trabalhar de todo esse maior, que a gente não tem condições de entender, né? Nós somos muito pequenos para entender esse maior. Psique, a gente consegue entender psique, porque ela é mulher, ela é ser humano, ela é ser humano na Terra, né? Ela vem como orvalho, né? Só que ela é humana, ela não é deusa, ela é uma parte dela, né? Ela não pode ser adorada como uma deusa sem ter o atributo de ser deusa. Porque aí você inverte a polaridade, você inverte a energia de evolução, tá? A gente tem que evoluir para o divino, né? E não trazer, evoluir em moral, evoluir para o melhor. Quando a gente inverte isso, a gente traz uma energia contrária a essa evolução, que é você trazer atributos divinos para o humano e colocar o humano como divino. E você não gera a nossa própria evolução. Voltando aqui ao mito, tá? A explicação do mito. Então, tem essas duas energias. E por isso, por ela ter sido elevada, houve esse desequilíbrio, né? E aí precisa se haver o equilíbrio. E o terceiro elemento aqui, nós temos Eros, tá? Dentro desse mito, nós vamos ver Eros como dois focos que são importantes dentro da evolução. A própria evolução do lado masculino da mulher, que nós temos, que é o ânimos, tá? Então, dentro do mito, nós vamos fazer esses dois paralelos na história. A própria evolução do ânimos, você vai ver que momentos que o Eros, ele ajuda a psique, ou não ajuda também, né? Momentos da evolução do ânimos da própria mulher, é o lado masculino da mulher evoluindo junto com ela, ok? E o outro lado também é a própria figura do masculino que evolui junto com o feminino, que é o equilíbrio da evolução. Como a mulher, no seu papel, na sua jornada de crescimento, né? Na sua jornada da busca de ser a deusa, ela traz a própria evolução do masculino, porque existe conexão, existe amor. Feminino evolui com base em amor, né? E a conexão e essa evolução dos dois ajuda no processo de evolução de um todo, ok? Então são esses três personagens aí que a gente vai entrar na história e entender o que cada um representa importante. Voltando aqui então, né, nesses detalhes, bem, qual que é a grande proposta aqui?
tá? A gente vai falar assim no mito. Vamos ver o que traz essa disputa aí, a Psique, né, e a Afrodite. O propósito é a Psique se integrar a Afrodite, tá? É o feminino nosso evoluir a ponto de entender a deusa. Na jornada do herói, o herói não é alguém normalmente comum que vira um herói, né? A gente trabalha muito essa jornada do herói, principalmente nas figuras masculinas, quando a gente vê Hércules, né? Vê os contos dos grandes heróis, eles têm toda uma jornada. Se a gente for trabalhar essa jornada, fazer um paralelo aqui, só para a gente entender esse todo principal, a jornada da heroína, né, seria da mulher, é essa humana tornar-se deusa, porque ao tornar-se deusa, né, dentro da sua proporção, né, humana, ao você se conectar a esse divino maior, você consegue trazer evolução, e aí você ajuda a evolução no masculino também. Porque normalmente a jornada do herói, você tem a conquista de uma princesa, de alguma coisa assim, que é um feminino ali, né, trazendo essa energia. Por quê? Porque quando essa figura já está elevada a algo maior que até ele mesmo, né? Onde busca essa evolução. Então, a gente vai ver que na evolução do feminino a gente traz essa jornada muito particular da mulher, né? Muito particular que a Psique mostra ao tornar-se deusa, ok? Então, vamos lá começar, porque a gente já adiantou um pouco dela ser deusa, a gente vai voltar aqui nesse primeira parte. Outras questões que são importantes a gente entender é que lá no iniciozinho, como é que tá a situação? Ela nasce, ela tem pai e mãe, né? Rei e rainha, pai e mãe, e são 3 irmãs. São ela mais 2 irmãs, sendo as 2 irmãs mais velhas, né? É muito interessante a gente entender essa primeira composição aí familiar que mostra o início. Psique aqui, nessa parte, ela ainda é criança. Ela ainda está na vibração, na primeira fase do feminino, como todos nós conhecemos, né? Que a gente falou muito de Perséfone, tá? E a Perséfone traz essa energia da filha. E aqui em Psique é como se ela estivesse nessa primeira fase, mulher. Ela está na energia da filha, tá? Em que ainda é a criança que vai precisar crescer. Só que ela tem algo especial, ela tem um brilho a mais. Como isso mostra no mito que ela tem essa possibilidade de crescimento a mais, ela tem esse algo a mais. Porque ela tem dentro da base central dela o equilíbrio perfeito. Como isso é expresso no mito, para a gente entender? Ela tem pai e mãe. Quando existe um pai e mãe em equilíbrio, é que ela já tem uma energia de estrutura interna equilibrada, feminino e masculino, embrionariamente equilibrado, para ela conseguir fazer sua jornada. Então, o primeiro passo, ela tá naquele equilíbrio, tá? Tem a mãe boa, que ela integra, ela tá na fase da mãe boazinha, né? Que é aquela que integra, ainda criança, em equilíbrio. E são 3 irmãs, a tríade sempre remete à evolução. Tanto no conto é a tríade Eros e Afrodite com Psique, né? Tem Afrodite como base, tem Eros e Psique a base do feminino e masculino. E ali você tem a junção das 3 filhas, né? Sendo que vai representar as nossas 3 fases evolutivas, nossos 3 corpos principais, que você tem físico, você tem mental, psíquico, você tem alma, né? Ou ego, você sabe, é toda uma estrutura que fala desde da expressão mais simples no mundo até a sua alma. E que é a representação da alma, é a evolução de todos esses corpos para chegar na alma, tá? É o corpo mais sutil, a psique, né? Sim, então mostra que ela traz uma evolução maior do que as 2 irmãs até, porque as irmãs param ali naquela evolução, ok? Vamos lá, remontado tudo isso, entendendo que ali os personagens, vamos para a evolução da nossa menina ainda, Psique. Psique é adorada, gente. Ela, o que simboliza isso? Você vê que todo mundo adora, ela é linda, ela representa, ela traz a própria representação do divino, apesar de humana, né, de ser humana, e ela é adorada por todos.
só que ninguém quer casar com ela, né? E por que essa representação é forte nesse mito, quando a gente fala de ninguém querer casar com Psique, por mais bela que ela seja? É como se ela não tem ainda ela é como se ela estivesse dormindo, né? E isso é uma coisa importante para os contos femininos. Quando a gente faz análise de contos de fadas, aqui tem alguns contos de fadas que nós já analisamos, e nós trazemos, o feminino, ele tem aquele tempo de estar integrado no todo, que é a fase da criança mesmo, que está começando a aprender. Ela ainda está integrada à mãe, está integrada o reino a ela ao mesmo tempo. Elas são as irmãs, ela é o pai e mãe, ela está toda na integração. E ela está na sua solitude, no momento em que ela precisa se conhecer internamente. Ela está fechada, dormindo ainda. Inconscientemente. Né? Do seu próprio poder, da sua própria beleza, da sua própria existência, né? Exato. Ela ainda é menina. Ela não é mulher, né? Ela não fez ainda o despertar da mulher. Ela está no caminhar menina. E aí ela vai vivendo. Só que como menina, ela não se conecta, ela não casa, né? Ela não tem ainda conexão, ela não está preparada para isso. Ela é admirada, mas ninguém tem coragem de chegar em algo que não está preparado para esse casamento. E ela continua vivendo ali a vidinha dela, né? Aí, tchananã. Até que o pai se preocupa. Tá na hora dessa menina crescer. E quem que se preocupa? É o pai, aquele que faz o corte, a energia que precisa puxar, né? Tirar, né, da mãe, precisa puxar. E de repente aparece uma figura que a gente sempre fala nos contos de fadas, que, gente, não, tanto mito quanto fada, não é à toa que tem essa figura. Que é quando a mãe boa demais vem falando, a gente fala que vira bruxa, vira madrasta. Ali, a gente fica até com raiva da Afrodite nesse conto, né? Porque ela é má com a Psique, né? Nesse mito, que a gente fala assim, ela é bem má com a Psique, que ela se torna ali a mãe bruxa, a mãe ruim, a madrasta, né? No símbolo, a mãe ruim, tá? Uhum. Porque ela vocês vão ver que ela não vai ser fácil com a Psique. Ela já começa a essa primeira vingança aí não foi nada. Ainda não foi nada perto do que ela vai fazer com a Psique. Né? E isso é importante, porque é ela a mãe que orienta, é a mãe que vai podar, que vai falar assim, você consegue, vai, e não vou te facilitar a coisa não. Se você quer chegar a Deus, você vai precisar caminhar. E é essa força de mãe orientadora, né, que no caso é a sogra, né, que vai fazer com que a Psique evolua. Então esse próprio feminino dela, que é um feminino divino, que é nosso feminino interno, muitas vezes ele tem as ferramentas e às vezes ele é algoz nesse momento. Tem momentos que a mãe vira algoz, porque ela precisa fazer com que a filha ande, que o feminino evolua, que haja o crescimento, né? E aqui é o momento que Psique começa a crescer. Né? Ainda ela está despertando para esse crescer. Por isso que a Afrodite faz um papel de mãe forte de Psique, ela que eleva o feminino, tá? Mesmo parecendo uma bruxa. Aí nesse momento, ela fala lá no oráculo, fala para ela vai ter que fazer, se o oráculo falou, vai fazer. E aí fala, vai casar, vai ter que fazer o cortejo da morte. E é muito interessante, o casamento, principalmente o símbolo do casamento para a mulher nos contos, é sempre uma passagem, uma elevação para uma nova fase. Tá? O casamento começa-se a ruptura, né? E você vai sair daquela primeira família e entrar numa nova família. Você vai ter um corte ali. Para a mulher, esse é um símbolo importante. Né? Dentro da estrutura mítica, dentro da estrutura dos contos, o casamento ele é muito importante. Só que para a mulher, o casamento ele simboliza a morte. Você está deixando a sua família para ir para uma nova família. O símbolo do casamento dentro da energia feminina e da energia masculina é diferente, tá?
Até se você for ver culturalmente, nas culturas antigas, nos clãs antigos, dentro de povos antigos, né? Hoje é um pouco mais diferente, mas a não ser culturas que têm a ligação mais forte com esses clãs, a mulher normalmente se integrava à energia à família do marido, né? E não o marido, na verdade, ia para a energia da mulher, né? Tanto é que até o nome, né? A mulher pega o nome do marido, é uma propriedade, né? Não quero chegar nesses conceitos sociais, né? Então históricos, mas é só para a gente entender que já vem disso tudo um conceito do romper com um lado, romper com uma fase para entrar em outra, para entrar numa nova estrutura de família. E aqui essa família representa o nosso eu interno, tá? Ela está entrando numa nova fase, ela está fazendo. E o casamento, para o feminino, esse primeiro casamento, fala do seu corte, da sua ruptura. Lembrando no mito da Perséfone, que a gente já fez, é a própria descida dela quando ela casa com Hades no inferno, né? Ela sai ela é colocada, jogada no inferno, né? E foi raptada. Esse corte, essa nova fase é importante, mas ele dói para a mulher, né? E um comentário que eu faço, isso me lembra muito, até na cultura antiga, existem alguns rituais, né? Hoje a gente perdeu muito isso, mas ainda existem algumas culturas que fazem um ritual do casamento para a mulher ter uma fase de dor, né? Para simbolizar esse corte, né? Eu sei que dentro de algumas culturas, eu sei que eu não sei toda a cultura árabe, mas eu sei que a cultura tem ainda tem uma forte menção disso em algumas culturas árabes, e eu sei que na Turquia tem muito forte isso, que é simbólico, é a despedida de solteira da mulher, né, que seria, chama a noite da Rena, né, que tem todo um simbolismo, tá, gente? Eu tô te falando bem ao passando, assim, tem todo um outro um simbolismo bem forte, né, disso. Mas uma das partes que é dela é a mulher, ela se veste, né, com cores fortes, né, tem todo um símbolo de tirar os maus olhados e tudo mais. E só mulheres participam. A mulher mais velha coloca um pozinho nas mãos, né, a mulher mais velha casada, né, que tem ali do clã novo, que vem todas as mulheres, né, da mãe e do futuro marido e tudo mais, e todas elas fazem um círculo e cantam umas músicas folclóricas, né, daquele momento, que simboliza a tristeza e o corte nesse momento, né, da família. E é natural para a noiva ali tem que chorar. Simbolicamente ela tem que chorar, né? Não quer dizer que ela esteja triste, ela casa com o marido que ela quer, tá todo... Mas tem que fazer de conta Mas fazer de conta que tá triste. É um ritual antigo que vem, é um costume, como a gente tem vários, né? Mas eu acho bonito, a primeira vez que eu vi, né, e eu achei muito bonito, porque me remeteu a tudo isso, né? Esse corte forte que a mulher tem, que esse casamento traz, né? Simbolicamente, que já vem de tudo isso. Eu achei lindo, eu gosto de comentar isso, porque quando a gente vê isso na própria cultura, né? Por isso está tão forte, são detalhes que estão no nosso inconsciente. E esse casamento com o monstro, esse cortejo fúnebre, toda vez que eu até vejo o mito, me lembra muito essa cena das mulheres lá em volta, né? E a noiva chorando, né? Com o véu e com as mãos moendo. E as mulheres cantando em volta, é muito bonito. Mas traz essa ligação, né? E, bem... Mas psique acho que chora de verdade. Chora de verdade. E ela vai... Outra coisa que é muito interessante, que eu não comentei, que faz muito importante para o feminino, é que ela aceita, sem pestanejar, a decisão do negócio. Ela não vai contra. E todo mundo fala, meu Deus, mas por quê, né? Porque se alguém fala assim, olha, você vai casar com um monstro e vai morrer. E você fala, não, certo, se é isso para acontecer, eu vou. Quem faz isso? Quem faz isso? Aí começa a falar, não, porque tem que falar não, que tem que... Não, gente, ela tá simbolizando aqui energia
feminina. E aqui é muito forte. Quando a gente trabalha a energia feminina, quando a gente está falando de feminino, a gente está falando da essência do que é o feminino. E o feminino é integração, é aceitação, se integrar ao todo. Dela, né? Ela aceita. O feminino não tem ruptura e corte. Todas as vezes que vem corte, tá? Ela tá embasada numa energia masculina, tá? A energia feminina, ela integra, tá? Ela acolhe, ela integra, né? E quando ela sabe do que ela precisa fazer, ela sabe que aquilo é para algo maior. Sempre ela busca algo maior, sempre busca o melhor. Então, essa integração, ela é feita. Então, quando ela aceita o seu destino, ela está aceitando a sua energia feminina, ela está se integrando a esse todo. E fala, é o meu destino, eu aceito o meu feminino. Se esse conto fosse um conto sobre uma jornada masculina, né, provavelmente aqui ele iria cortar, né? Seria a luta contra o dragão, a luta contra não sei das quantas, ele ia lutar com o monstro, ele não ia casar. Monstro, Ele não ia casar com o monstro, ele ia lutar contra o monstro, porque teria que ter um corte. Então, a gente já começa a entender que não dá para se levar conta a pé da letra. A gente tem que entender todo esse aparato, que isso tudo vem para o nosso inconsciente. É uma forma dos mitos nos ensinarem a nossa própria trajetória, né? Um aprendizado de como a gente desperta essências nossas que a gente não tem que levar para o consciente, mas sempre para o inconsciente, sempre o nosso aprendizado maior. Ok? Então, vamos continuando aqui na jornada. Nossa psique, ela foi lá no cortejo fúnebre, aceitou seu destino e foi lá. E, de repente, ela se vê no paraíso. Para quem ia morrer, né? Eu ia falar, ufa! Pelo menos eu tô no paraíso, né? Num belo castelo, sendo bem cuidada, bem alimentada. Sendo cuidada. Mas com um marido invisível. Um marido invisível. Que a trata muito bem, né? Que a trata muito bem e não aparece. Não aparece. Né? Quer dizer, invisíveis são as mãos que cuidam dela. O marido não. O marido, ele vem à noite, né? E ele não se mostra para ela, né? E aqui a gente entende que existiu uma primeira fase de evolução, mas essa evolução não está completa. Ela ainda está dormindo, ela ainda é uma criança, tá? Ela ainda não passou por todo o processo. Por quê? Porque a psique ainda é cuidada. Ainda fazem para ela, né? Ela não precisa, tudo vem para ela e ela está num contexto que ela está sozinha ainda, né? O todo e ela é a mesma coisa, né? Ela não tem outras pessoas, ela não vê nada além dela mesma, né? Tudo vem a ela, como a própria criança, né? A criança se entende em tudo, né? Tudo vem para a criança e ela é o tudo ali, né? Não tem. Então ainda continua nessa mesma energia, né? E ao mesmo tempo, por quê? Vamos agora eu vou entrar dentro da fofoca dos deuses, né? Na fase fofoca dos deuses. Por que Eros faz isso, né? Leva a psique para lá. Primeiro porque ele se apaixona por ela, né? Então ele fala assim, bem, não vou matá-la, já que eu estou apaixonado por ela, já começou ali não querer matá-la. Só que quer esconder, né? Só que Eros ainda é menino. Ele ainda não é um homem, tá? Nesse sentido, ele é Deus, ele é um Deus, né? Porque ele tem filho de Deus, né? Só que nesse sentido ele ainda não evoluiu, ele ainda é um Deus, mas ele está conectado diretamente à mãe. Ele não largou a mãe. A mãe ainda o domina, que é a Afrodite, né? O amor dele ainda pela mãe é maior. E ele fala assim, bem, eu sou um Deus, estou apaixonado por uma humana. A humana vai me tirar dessa condição Deus que minha mãe me coloca. Então, vou tentar levar os dois. Enquanto eu puder, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar eu deixo tudo pronto, ela vai ficar feliz, né? Só que eu ainda comando a situação. Então, eu vou controlar. Eu vou vir à noite, fico com a minha esposa. Só que eu não deixo minha mãe saber que eu tô casada com ela.
E aí o que eu faço? Aí durante o dia eu vou viver como Deus, normal, né? De fazer meus afazeres, continuar minhas festas, continuar lá com minha mãe. Fechando. Flechando todo mundo. E à noite eu fico com minha esposa, né? E aí, porque não ainda é no masculino, é a primeira fase, vamos dizer assim, que a gente entende do integração amor, quando o homem começa a evoluir, ainda não está preparado para soltar a mãe. Aquele adolescente, aquele mais moleque ainda, a gente fala que é um homem fazedor de paraísos, né? Eu acho o máximo. Que ainda tem a imaturidade, ele ainda não passou pela dor do corte também. Ele ainda é menino, né? E precisa da mãe. A mãe ainda é o amor da vida dele, né? E tá ali, ele tá nessa transição de crescimento. A mesma transição que tá passando a psique, que ainda não tá acordada, ela ainda é meio menina, meio mulher. Ela tá ali, ela passou pela primeira fase, mas está ali. Os dois estão aprendendo juntos. Eros e Psique naquele momento. Eles estão num paraíso, eles estão numa ilusão, mas ainda elas não estão enxergando um outro. A psique ainda não enxerga Eros, né? Ele vem escondido para ela, né? Ela gosta dele, porque ele a trata bem, mas ela não sabe quem ele é. E ao mesmo tempo, a Eros está apaixonado por ela, mas ele ainda quer controlá-la, né? Ele não aceita, porque ele não aceita, ele a vê como inferior a ele, né? Ele é humana, ele é Deus, né? E ele tem ali a ligação com a mãe, que é a deusa, né? Então eu não quero me rebaixar, né? E ainda há esse processo. É um processo natural de evolução, tanto de relacionamento. Por que relacionamento? Porque o feminino vai trazer esse relacionamento e a gente vai entender que o relacionamento começa. O homem começa a crescer nos relacionamentos quando a mulher evolui também e leva esse relacionamento, entendeu? Ele só rompe com a mãe quando ele evolui, quando o feminino ali evolui, e evolui o feminino dele também, né? Tem essas duas evoluções. E lembra que eu falei que o Eros também representa o lado masculino da própria mulher, que seria o ânimos, tá? Nesse momento, esse Eros, ele é um ânimos ainda menino, tá? Ele não tá bem desenvolvido. Então, a gente chama de ânimos castrador, tá? É aquele que não tá te ajudando, ele quer te dominar, ele tá em desequilíbrio. Então, ali, o feminino tá dormindo, tá sendo subjugado, e é o masculino que toma conta. Ele tá dominando, Ele tá né? dominando. Ela está ali presa de uma certa forma, né? Nesse castelo, né? Nesse castelo maravilhoso, esse paraíso, né? Então tá ali essa energia, né? Até que ela se vê ali sozinha, né? Ela começa a se acordar ali, ela vê que tá faltando alguma coisa. Voltando aqui. Se quer se sentir feliz com o marido, com tudo que é belo nesse grande palácio, mas se sente sozinha. Afinal, ela não vê ninguém. E ela pede ao marido para ver as suas irmãs, né? Ela fica sozinha e ela vai falar, bem, preciso, né? Se eles acham que eu morri, que eu tô mal, que tudo aconteceu, eu tô aqui bem. Detalhe, ela está grávida, né? E isso é muito importante, pra gente entender como ela está grávida, né? E ela chega pro marido, né? Mesmo não vendo, né? Chega e conversa com ele, olha, tô sozinha, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom aqui, não tenho o que reclamar, mas tô com saudade, né? Da minha irmã, da minha família, porque ela começa a acordar e ela se vê num outro, ela se vê sozinha, né? Ela se vê que ela precisa começar a ter contatos, a não só, né? Ela é ela mesma, né? Ou então ela é o marido, né? Ali naquele mundinho fechado. Ela começa a ver que ela precisa de mais, né? Começa um novo processo. E ele fala, isso aqui Eros, né? É esperto. Ele fala assim, esse povo aí não fez muito bem pra ela, né? Mas fazer o quê? Vou deixar. Mas ele avisa, cuidado com as suas irmãs. Né? Cuidado com o que elas vão falar. Né? Cuidado. Mas pode ir, leve presentes, ouro, tudo que você quiser para levar, para presentear. Fique um certo tempo, depois você volta, né? Ok.
E as irmãs, ela vai pra lá, tá? Todo mundo fica feliz de saber que ela não morreu, né? Ok, mas ela presenteia todo mundo. As irmãs começam a ficar com inveja. Ali, começa ali aquela coisa da inveja. Porque elas são casadas, mas o casamento delas, elas casaram são 2 homens muito velhos, né? E sendo que uma, ela cuida e o outro já tá quase enferma, ela tem que cuidar até com uma enfermeira mesmo, né? E elas não são felizes no casamento, né? E quando vê a irmã, linda, grávida, cheia de presente e ouro, falando que é maravilhoso, né? Elas começam a ficar um pouquinho de inveja, né? E elas vão conversar com a irmã. Aí ela fala assim, não, mas você tá querendo esconder da gente. Não, você não tá bem. E o monstro? E o monstro. Não, mas ela falou, não, mas ele não é monstro, assim. Ela fala que nunca viu. Nunca viu ele, mas que ele não é monstro. Ela fala assim, não, quero ver. Aí ela leva as irmãs, né, pra lá, pro paraíso, pra mostrar pra elas, né, o local, tudo. E as irmãs não estão contentes. Ela assim, não. Aí que a inveja pega pesado. Pesou, porque aí quando elas descobrem que é verdade, que ela mora num lugar maravilhoso, um paraíso, né? Que o cara dá tudo pra ela, ama, né? E tudo mais. Então, aí elas ficam com mais inveja ainda, né, gente? Né? Claro, né? Aí o que elas começam a encher a cabeça da psique? Assim, não, ele é um monstro. E olha, cuidado, porque se o oráculo falou que ele é monstro, ele é monstro. E ele vai, quando nascer seu filho, ele vai comer o seu filho. Começa, né? É uma grande serpente, tome cuidado, né? Um monstro, uma serpente. E a psique começa a ver, mas será mesmo? Porque eu nunca vi. E as irmãs aconselham, né? A psique. E ela fica meio na dúvida. Será que vou? Será que é? Será que não é? O que as irmãs fazem? Ela fala assim, olha, vou aconselhar você, vou te dar uma faca e vou te dar um óleo de uma lamparina, né? Faz o seguinte, pega essa faca, quando ele estiver dormindo, mata ele, né? E aí você acende a luz, né? Pra ver ele morrer, então o monstro morto, né? Isso que pegou, ficou meio assim, pensando, o que vai fazer agora? Será que elas estão certas? Será que elas não estão certas? Aí a psique pega e vai até lá. Na hora que o marido dela vem, né? Depois as irmãs vão embora, a noite o marido vem. E ela fica com o marido, tudo, né? Eles têm a noite de amor. Ele dorme, ela acorda no meio da noite e fica lá pensando. Faca, tem a faca, tenho a lamparina, acendo, uso a faca, o que eu faço? Aí ela decide acender a lamparina. Quando ela decide acender a lamparina, ela se maravilha. Quando ela vê, na verdade, né? Quando ela descende e vê ela o vê marido. um Deus deitado ali, dormindo. Ela vê literalmente um Deus grego, né? Literalmente um Deus grego deitado, dormindo. Ela fica tão assim que ela vai pra trás. Quando ela vai pra trás, ela se flecha numa das flechas dele e se apaixona por Eros, né? Naquele momento que ela olha. E também deixa cair um pouquinho de óleo nele. E fere ele. Ele acorda ferido e ficou bravo. Quando ele vê que ela está olhando para ele, está admirada, né? Ele não sabe o que fazer, fica muito bravo com ela. E sai correndo. E sai voando pela janela correndo. Falou que agora você não merece ficar comigo, você não cumpriu nosso acordo, fica muito bravo e vai embora. Ele vai embora. E ela fica desolada. Afinal, ela estava apaixonada, só que ficou sozinha. Vamos parar por aqui. Eu vou falar essa partezinha, tá? Até entender o porquê aí desse detalhe. E a gente vai aprofundar que aqui começa a jornada de crescimento da mulher de verdade. Que agora que ela tá apaixonada, ninguém segura. Vamos lá, vou falar desses detalhes que ela conhece, né, o homem que ela ama, ninguém segura ela.
Então, o que acontece? Vamos entender aqui esse processo. Primeira coisa, ela já começa a querer acordar quando ela se vê sozinha. Ela sente que aquilo ali é muito, falta algo, tem muita, tá muito gostoso, muita coisa, mas tá precisando ter algo real. Ela começa a sentir que não é real, essa vontade de crescer, né? É o momento que ela precisa ter essa força do crescimento dela. E ela precisa voltar-se para a primeira família ali, que é onde ela vai pegar aquela base que ela tinha, né, para poder crescer, ok? Nesse interim, quando ela volta e fala com as irmãs, o que a irmã representa aqui? Aqui representa a força feminina em desequilíbrio, tá? Quando a gente viu o processo em que as irmãs representam os corpos, né? Que a gente tem o primeiro corpo, vamos dizer assim, um ego, ou o corpo físico, vamos dizer assim, né? O que Corpo expressa, físico, corpo emocional, E a alma, assim, que é o corpo divino, seria a psique, ok? Esses dois corpos, eles não estão evoluídos, né? Eles ainda precisam passar por uma evolução. É um feminino que travou. Aqui mostra o feminino ferido e machucado. Aquele que parou no seu processo de evolução. São as mulheres que casaram e não estão felizes, né? Nesse momento. Elas não se veem no todo feminino. Elas estão o quê? Elas estão só no processo da que cuida, só num dos processos aqui a alimenta, que é a companheira, mas ela não tá feliz no processo do feminino dela, ela serve o masculino ainda, né? Elas estão servindo o masculino, elas estão sendo subjugadas. Só que ao invés dela estar na busca do feminino, do equilíbrio, vamos dizer assim, de buscar a evolução delas, elas estão na raiva do masculino. Enquanto elas estão na raiva do masculino, o que elas falam para a irmã? Use a faca. Use o corte. É o feminino, a energia feminina pegando a energia masculina de corte em desequilíbrio, né? E falando assim, mata o agressor, porque ele vai te matar. Mata o monstro que ela vai... mata o monstro que ele vai te matar. Olha só, é um desequilíbrio muito grande. E aqui é um ponto que a gente vê que culturalmente, que é que eu quero deixar bem... Claro, a gente vê que para ver uma evolução de todo, aqui fala-se muito de uma superioridade ou masculina, ou então de uma superioridade feminina em desequilíbrio. Quando qualquer um dos dois quer dominar, entre o feminino matar o masculino, ou o masculino subjugar o feminino, que é no caso que está acontecendo com as irmãs, eles estão vivendo em guerra, só há disputa. E aí o que se gera? Inveja, né, da psique que está numa felicidade, mata, sabe? Não tem crescimento, né? E esse é o feminino que não busca o seu despertar, que é o despertar da psique, não busca o despertar do feminino, fica ali numa guerra e nada funciona, nada traz evolução, né? E é um aviso que o conto faz para as próprias mulheres, né? Então, e eu acho importante esse alerta, porque parece um detalhe tão pequenininho, mas é importante, tá? Ao mesmo tempo, elas são irmãs mais velhas que a psique. E elas falam de alguma coisa que gera dor. E que fala assim, olhe para isso, por isso a lâmpada. Olhe para isso, que se você não passar desse estágio, que foi o estágio que elas ficaram, você vai morrer. Ele vai devorar seus filhos. Nesse sentido é verdade, porque as irmãs estão vivendo isso, elas não evoluíram, entendeu? Então, aí ela dá duas opções para a psique. Você tem a faca, que é para matar, ou você tem a luz para enxergar, para despertar, para ver. Para trazer para a consciência. Para trazer para a consciência. Só que alguma coisa precisa ser feita. Se você continuar assim, ele mata os seus filhos. Quer dizer, você não vai evoluir, você vai travar, e aí sim você perde, né? Você vai continuar sendo dominada, né? Trazendo isso para
para nossa vida é o importante da mulher, de a gente entender, né, que eu vejo muito isso quando a gente trabalha com as mulheres que estão já feridas pelo masculino. Quantas nós, na nossa sociedade, a gente não vê se ferido? E existe as duas opções. Existe você usar a faca, existe você usar a luz, existe você usar a lâmpada e enxergar, né? Os dois vão te propor um caminho. Só que um é um caminho que te eleva, que faz você entender você e te ajuda na sua evolução. O outro é um caminho de morte, né? Que é um caminho, né, da faca que vem pela raiva. Você se apropria de alguma coisa que não é de uma energia não sua, né? Você não sabe lidar e você mata para entrar no lugar. Seria o momento que você é tomada realmente pelo ânus. Você mata aquilo e já você totalmente... Mata, inclusive, possibilidades, né? Você mata o seu feminino. Não. Você mata o seu amor. Vejo muito também essa coisa das mulheres que falam homem é tudo igual, né? Essa frase mata qualquer possibilidade de se enxergar, né? De se trazer à consciência homens que não são iguais a isso que você está dizendo que é tudo igual, né? Porque quando fala também é tudo igual, não é um elogio que está sendo feito, né? Nem homens nem mulheres são todos iguais, principalmente se estão entender que ponto que estão, se estão feridos ou não. É o tipo de uma fala ferida, né? E que está usando aí essa faca, que está matando a possibilidade, né, do masculino se expressar de outra forma, né? E o masculino não está só fora, ele está dentro também, né? Lembrando disso, que é bem importante para a mulher. Quando a mulher, por isso que a gente faz essas duas óticas, né? Quando a mulher está no seu triângulo da evolução, ela passa pelas irmãs, ela entra em psique, que é a evolução maior do feminino, tá? Se ela trava na irmã, se ela trava na dor, na inveja, ela não evolui, né? Porque ela fala para usar o corte, usar a faca. Como a gente falou, a faca é como se ela estivesse se apropriando de uma energia masculina para matar o próprio masculino externo, só que aí ela está sendo dominada e ela mata o amor, ela mata o feminino, que esse amor a possibilidade de ela evoluir. Ela matando Eros, mataria o amor. Ela mata o amor. Eros é o amor. Ela mata o amor. E é graças a esse amor que ela vai fazer toda a jornada dela, que a gente vai ver, e vai evoluir. Se ela mata o amor, ela não evolui. Ela vira as mesmas irmãs. Que a gente vai falar todo o mito, e aqui a gente está na primeira etapa, para a gente ver bem os detalhes, e isso a gente traz para a evolução. Esse mito, trabalho inconsciente do feminino, falando sobre o processo da evolução na mulher, o despertar do feminino na mulher. Porque assim, é pelo amor que o feminino evolui. E evolui tudo, inclusive no próprio masculino, a gente vai ver, né? E esse é um ponto muito crucial da primeira parte da evolução da mulher, é que assim, normalmente crescer dói, esse primeiro casamento dói, acordar dessa ilusão dói, só que ela precisa entender o que ela vai querer fazer, se ela vai querer usar a lâmpada e enxergar quem ela é, enxergar quem é o marido dela, enxergar esse ânimo dela e falar, calma, agora aqui, e se apaixonar. A gente vai ver esse detalhe, tá? Mais até a fundo. Ou se ela vai usar a faca, que é matar o amor e ser dominada, né? É muito forte. E psique, como mostra que ela a evolução, né? Ela busca a evolução do feminino, lembra que ela tem a possibilidade de ser deusa? A primeira questão, ela escolhe a lâmpada antes da faca. E essa é a escolha crucial para a mulher conseguir evoluir, é abrir os olhos do feminino, né? É usar o seu poder de olhar a mais, de conexão, olhar o outro, é conectar-se. Esse poder do conectar-se, de se integrar, ele é feminino, né? Ele traz uma energia de vibração feminina, e ali, que é nisso que faz com que ela evolua, né? Quando ela consegue acolher, quando ela consegue acordar, ligar essa lâmpada, olhar, né? É o feminino. Tá? Ela olha, quando ela olha, ela olha e vê o Deus. Gente, isso é muito importante.
Isso é muito importante. Porque o olhar do feminino, no seu equilíbrio, ela vê e acolhe. Ela vê o melhor do outro. Ela está olhando o marido deitado, ela está olhando Deus, ela está olhando a essência Deus dele. Ela enxerga algo maior que ela sabe que ele é Deus. Ela sabe que ele é humana. E ela é como se ela estivesse ali olhando para o outro. E o que é a primeira conexão do amor, quando vem o homem e a mulher, ou quando a gente trabalha um relacionamento de evolução, tá? É estar na presença do outro e enxergar quem é o outro. Mas não só enxergar o outro no sentido lógico, no sentido que é racional ali, ó, é enxergar o subjetivo do outro, enxergar o melhor do outro, enxergar a possibilidade de Deus no outro, né? E aí eu lembro até do conceito Namastê, né? Eu vejo Deus, eu saúdo Deus que mora em você, no sentido Deus mais... que habita em mim, saúdo Deus que habita em você. Isso é conexão amor, gente. E ali ela começa, a primeira conexão, ela entende que ali tem um Deus, não tem um monstro. E ela se conecta a esse Deus, e quando ela se flecha, ela se apaixona por esse Deus. E ela fala assim, por esse Deus, eu me apaixono. É. E isso é tão forte, que fere o próprio masculino. O que ele começa a ver? Ela já não é uma menina bobinha que eu consigo dominar, não. E sabe o que é pior? Ela olha pra mim e me admira. Agora eu tenho que ser o Deus que ela tá olhando que eu sou. E agora, eu cresço ou não cresço? Porque ela tá olhando o meu melhor. Nem eu enxergo o meu melhor. Né? Aí começa os dois a puxar a evolução. E o que acontece? Ele se fere, né? A paixão fere, né? Ele perdeu o domínio, né? Ele começa, pelo amor ele perde o domínio. E o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é voltar-se para a mãe, porto seguro dele, né? Ele sai e vai voltar para a mãe, onde ele vai curar as feridas, que é, ele vai olhar para a ânima dele, para a base estrutural dele. Essa que ele machucou com o óleo que queimou a pele dele, que é né? o óleo que queimou, né, a pele. E ali... Que a Afrodite, a mãe, cuida dele, né? Cuida dele, vai cuidar, que é o papel da própria Afrodite, né? Que também fala do feminino, que cuida desse masculino ferido para ele poder crescer, né? Só que ali já é uma mãe maior. Aí, porque a Afrodite está no feminino evoluído. Então é como se, aqui eu vou fazer um paralelo, né? Dentro da evolução da mulher, quando a gente faz o estudo, né, do desenvolvimento do feminino, a mulher passa por fases até ela conseguir ser mãe e gerar, né? Quando ela é mãe de si mesma e ela gera, ela cuida do outro, é um aspecto do feminino, só que um feminino, para chegar nisso, ele tem que estar evoluído. Aqui, a Afrodite representa a mãe evoluída que vai cuidar do filho ferido, entendeu? Que é como se o feminino ali, aquele feminino ali está em evolução. Então, ele volta-se para a mãe porque a ânima dele, que ele precisa olhar para poder entender esse amor de psique, que eleva tanto ele e que ele não se sente ainda, calma, tô crescendo aqui, ainda sou meio moleque para isso, né? Então, é tudo isso. E aí, psique se vê uma nova fase, recuperar esse amor que saiu pela janela. Justo agora que ela realmente foi flechada. Ela acorda, gente, ela cresce. A primeira fase de crescimento da mulher é quando ela abre os olhos, acorda e vê Eros. Ali ela se apaixona, ela fala assim, agora ela deixa de ser criança e agora ela começa o processo dela de se tornar mulher que entende o amor, né? Uma mulher que ama. Eu lembro muito também nós fizemos uma live da Mulher que Ama, que a gente faz da Mulheres que Colhem com os Lobos, e a gente pegou um conto do Urso da Meia Lua, só que a gente fez uma nova versão, né? Uma versão
de evolução do feminino, né? Falando das deusas e tudo mais, tá bem interessante. A gente fez análise do conto usando os arquétipos das deusas na jornada da mulher lá, da japonesinha do conto. Que faz uma jornada do feminino no conto. E é muito interessante, e você vê também que toda a base que ela faz, né, a estrutura que ela faz, é porque ela é uma mulher que ama. O importante que a gente quer não é pressa para terminar, mas é entender bem essa estrutura do feminino, que é o conteúdo que vale a pena, né? Nós evoluirmos com esse conteúdo. É a importância, essa primeira fase, da mulher entender a necessidade dela de despertar-se, sabe? De entender essa primeira parte da evolução, tá? Todas nós passamos por essa necessidade do despertar e entender que a base amor é a base do feminino. Mulheres, não vamos viver num momento ferido, vamos limpar isso e trazer esse amor. Quando a gente se apropria desse amor, quando a gente se abre para essa evolução do feminino, a gente tem a possibilidade de evoluir tudo que está à nossa volta, né? Todas as pessoas que nós amamos, todas as nossas conexões evoluem com a gente, porque a gente enxerga o Deus no outro. Uma citação da Bíblia falando sobre o amor. É de João 4:7. 8, é isso? Nossa, eu estava enxergando um B. É 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Exatamente. Lindo mesmo. E é exatamente isso. Quando você ama, você vê Deus no outro. E isso é muito forte. E aqui não é só o amor e relacionamento, é um amor conexão. Você entende, você enxerga o melhor no outro, de verdade. É muito forte isso. E chegar a esse patamar, mulheres, todas nós temos essa possibilidade. É só a gente se permitir não usar a faca, e abrir os olhos para a realidade, integrar-se ao seu feminino, né?